A pirataria está voltando com força. Não, não é desse tipo. Pirataria de vídeos. Lembra quando o streaming supostamente seria o herói que acabaria com a pirataria? Pois é, isso não aconteceu. E os motivos são óbvios. Os preços das assinaturas estão disparando, séries estão sendo retiradas dos catálogos e conteúdos exclusivos estão espalhados por uma dúzia de serviços diferentes. Em vez de facilitar nossas vidas, o streaming se transformou em uma versão 2.0 da TV a cabo. Caro, fragmentado e frustrante. Quer assistir Severance? Você vai precisar da Apple TV. Reassistir The Office? Antes estava na Netflix, mas agora é na Peacock. Esportes? Um jogo está na ESPN, outro no Premiere. Como alguém consegue acompanhar onde está cada coisa hoje em dia? Encontrar aquele filme específico que você quer assistir parece uma tarefa árdua. Você vai precisar do Google, talvez até de uma VPN. E já que está nessa, pode pegar o cartão de crédito, porque provavelmente está em um serviço de streaming que você não tem. De alguma forma, nunca tivemos tanto entretenimento disponível, mas estamos constantemente lutando para encontrar e pagar pelo que realmente queremos assistir. A pirataria voltou a ser a opção mais conveniente, mas não precisava ser assim. Veja a música. Eles eventualmente resolveram isso. Imagine como seria idiota se você só pudesse ouvir Kendrick Lamar no Spotify, enquanto Drake fosse exclusivo da Apple Music. Na verdade, considerando a rivalidade deles, eles até poderiam gostar disso. Então, deixa pra lá. No início dos anos 2000, a pirataria musical, impulsionada por sites como Napster e LimeWire, deixou a indústria da música em pânico total. A pirataria não estava vencendo só porque era grátis. Ela vencia porque oferecia um serviço melhor. Por que alguém se daria ao trabalho de ir a uma loja, comprar um CD de $10 só para ouvir aquela música que gostava? Napster e LimeWire te davam exatamente o que você queria. A indústria da música, aos poucos, aceitou que esse era o futuro do consumo musical. Em 2003, a Apple lançou a iTunes Music Store, vendendo downloads digitais por 99 centavos por música. Para os amantes de música que ainda não pirateavam, o iTunes era incrível. Tornava a música mais acessível, possivelmente mais barata, e mudou completamente como descobríamos novos artistas. Mas, para os piratas, não oferecia nada que eles já não tivessem. A virada de jogo veio em 2008, quando o Spotify deu aos piratas musicais uma razão real para abandonar a pirataria. De repente, o modelo do iTunes ficou obsoleto. Paramos de comprar músicas e começamos a pagar uma mensalidade por acesso ilimitado a streaming. O preço era justo e a conveniência também. Ficou claro que, para acabar com a pirataria, bastava oferecer uma alternativa melhor. Eu achava que isso era óbvio. Quando a Netflix começou a migrar do aluguel de DVDs por correio para se tornar uma empresa de streaming, isso foi uma solução real, combatendo a pirataria com conveniência, assim como o Spotify fez com a música. Por que se dar ao trabalho de lidar com sites de torrent duvidosos, propagandas pop-up de sabe-se lá o quê e cópias de baixa qualidade, quando você podia pagar alguns reais por mês por conteúdo ilimitado de alta qualidade? Claro, a pirataria não desapareceu completamente, mas baixar ilegalmente conteúdo que estava facilmente disponível na Netflix parecia meio sem sentido. Essa foi a era de ouro do streaming. A Netflix estava a caminho de se tornar o lugar central para todos os seus filmes e séries favoritos. Isso até a concorrência chegar. De repente, seus filmes e séries favoritos não estavam mais em um só lugar. Disney Plus, Hulu, Amazon Plus e uma enxurrada de outros entraram na arena, todos competindo pela sua atenção e pelo seu dinheiro. Diferente do Spotify e da Apple Music, que oferecem praticamente as mesmas bibliotecas musicais, o streaming de vídeo tomou um rumo completamente diferente. O conteúdo de uma plataforma não pode coexistir em outra.
Fomos ingênuos ao assumir que poderia. Esses serviços de streaming deixaram claro que nada é permanente. A Warner Bros. Discovery removeu Westworld e várias outras séries da HBO Max, para evitar pagar royalties. O Disney Plus foi flagrado retirando filmes e séries originais sem aviso. E a Netflix é famosa por constantemente rotacionar seu catálogo, tornando impossível depender do serviço para acesso de longo prazo a qualquer coisa. Nem mesmo compras digitais são seguras mais. A Amazon foi pega deletando ou restringindo acesso a filmes que os clientes realmente compraram. Então, deixa eu entender. Você paga por um serviço de streaming, se apega emocionalmente a uma série e um dia ela simplesmente desaparece sem deixar rastros. E a única maneira garantida de assisti-la quando quiser é baixá-la ilegalmente. Sim, isso com certeza vai acabar com a pirataria. Enquanto as guerras do streaming começaram como uma batalha pelo domínio de conteúdo, disputas de licenciamento e contratos complexos azedaram toda a indústria. Por que, por exemplo, assinantes do Disney Plus podiam assistir The Bear, enquanto os da Austrália não podiam? Esse tipo de dor de cabeça é uma grande parte do motivo pelo qual as empresas de streaming se transformaram em seus próprios estúdios de produção. Originais da Netflix, como Squid Game, em teoria, deveriam estar disponíveis para sempre e acessíveis em qualquer lugar. Essa evolução das empresas de streaming produzindo seu próprio conteúdo significa que você não está mais assinando a plataforma com o melhor catálogo de aquisições. Você está essencialmente investindo em um único estúdio que, com sorte, está produzindo algo bom. A Netflix planeja gastar impressionantes 18 bilhões de dólares em conteúdo em 2025, com a maior parte indo para originais, como finalmente entregar a última temporada de Stranger Things, mesmo que os anos de atraso tornem difícil para os atores ainda passarem por adolescentes. Mas tudo bem. Em algum momento, a Netflix e seus rivais começarão a ver retornos decrescentes em seus gastos massivos, com conteúdo original e no que podem razoavelmente cobrar dos assinantes. Se a Netflix decidisse gastar 100 bilhões em novos conteúdos, você estaria disposto a pagar R$ 200 por mês por isso? Provavelmente não. Só podemos consumir uma quantidade limitada de conteúdo. E nem todo original é um sucesso. Os poucos filmes e séries imperdíveis continuam espalhados por muitas plataformas diferentes. De acordo com o relatório de tendências de mídia digital da Deloitte, o assinante médio de vídeo por streaming nos Estados Unidos paga por 4 serviços, totalizando $69 por mês. Isso é insano e quase certamente insustentável, considerando que mais de 50% dos jovens da geração Z e millennials entrevistados cancelaram pelo menos um serviço de streaming pago nos últimos 6 meses. Como o streaming se tornou tão caro, vamos começar a ver mais pessoas escolhendo um serviço de streaming como se escolhe um time de futebol, torcendo para que os novos lançamentos sejam bons o suficiente para justificar continuar com ele. Claro, você poderia cancelar a Netflix depois de maratonar Inventing Anna só para pagar pela Apple TV para ver Ted Lasso. Mas você realmente vai passar por esse transtorno todo mês? Isso é incrivelmente irritante. A realidade é que, se você não pode pagar por ambos, suas opções são piratear Ted Lasso ou simplesmente nunca assisti-lo. Nenhuma das opções é uma vitória para o consumidor. Infelizmente, não é apenas a natureza fragmentada do conteúdo exclusivo que é o problema. É que as empresas de streaming agora têm controle absoluto sobre tudo. Elas decidem tudo, desde o que é aprovado e o orçamento até como é lançado. A Warner Bros. Cancelou Batgirl, mesmo depois de já ter sido filmado e terem investido 90 milhões de dólares. Por quê? Pura e simplesmente por uma dedução fiscal. Tenho certeza de que os fãs adoraram isso. E você já reparou como aquelas comédias classificadas para maiores que marcaram os anos 2000 não estão mais sendo feitas? Não é porque as pessoas não as querem.
É porque as empresas de streaming não estão interessadas em produzi-las. Seja pela competição implacável ou pela fome insaciável de Wall Street por crescimento, a Netflix, outrora a queridinha do streaming de vídeo, tem se tornado cada vez menos amigável ao consumidor. Durante anos, a Netflix praticamente incentivava o compartilhamento de senhas. Era parte da identidade da marca. Amor é compartilhar uma senha. Eles tuitaram em 2017. Em uma reviravolta completa, em 2023, declararam guerra ao compartilhamento de contas, forçando os usuários a pagar extra por perfis adicionais ou correr o risco de serem bloqueados. Outras plataformas de streaming rapidamente seguiram o exemplo. Isso não era sobre segurança ou justiça. Era uma tentativa descarada de arrancar mais dinheiro dos assinantes. Nos últimos anos, a Netflix tem se preocupado cada vez mais com a facilidade com que as pessoas podem evitar pagar pelo serviço. Na seção de concorrência do relatório anual de 2024 da Netflix, a pirataria é mencionada várias vezes. Quando a Netflix lançou sua experiência de streaming sob demanda, ela tinha uma grande vantagem sobre a maioria dos sites piratas. A forma mais comum de piratear algo era com torrents, que exigiam pelo menos algum conhecimento técnico e você tinha que esperar o conteúdo baixar. Hoje, a maioria dos sites piratas oferece streaming sob demanda com uma experiência de usuário praticamente idêntica à da Netflix, mas com mais conteúdo e sem taxa de assinatura. As preocupações da Netflix com a pirataria são válidas. Eles estão perdendo bilhões de dólares. Mas não é como se a empresa estivesse perto de falir. Na verdade, apesar de fazerem tudo ao seu alcance para irritar seus próprios clientes, como aumentar preços, introduzir anúncios e reprimir o compartilhamento de senhas, 2024 foi um dos melhores anos deles. Parece que as pessoas têm uma lealdade surpreendente à Netflix, mesmo que o custo-benefício nem sempre seja ótimo. Assinaturas são incrivelmente grudentas. Uma vez que você assina, é provável que continue assinando. Se a Netflix estivesse realmente sofrendo significativamente com a pirataria, eles seriam muito mais agressivos em tentar fechar esses sites ilícitos. Mas, mesmo assim, novos sites inevitavelmente surgiriam para tomar seu lugar. Então, não é realmente uma solução de longo prazo. Se a consolidação dos serviços de streaming não vai acontecer, o único caminho viável para a Netflix é continuar produzindo conteúdo exclusivo de alta qualidade a um preço que deixe as pessoas felizes em pagar por ele. A julgar pelo recente crescimento no número de assinantes, parece estar funcionando para eles, pelo menos por enquanto. O mesmo não pode ser dito de algumas outras empresas de streaming. Idealmente, não deveríamos estar defendendo a pirataria, porque o conteúdo não é gratuito para produzir, então não deveria ser gratuito para consumir. No entanto, no atual cenário de streaming, mesmo com uma abundância de conteúdo de alta qualidade, ter que assinar vários serviços ao mesmo tempo simplesmente não faz sentido. A pirataria não vai desaparecer. Na verdade, ela só vai se intensificar à medida que essas empresas apertarem mais, levando os consumidores às alternativas que elas dizem combater. A verdade é simples. As pessoas não pirateiam porque querem roubar. Elas pirateiam porque são forçadas a isso por inconveniência, preços exorbitantes ou escassez de conteúdo. E, no momento, o streaming nos oferece os três. Se essas empresas realmente querem acabar com a pirataria, elas precisam olhar no espelho, porque são elas que estão causando isso. Então, até que escolham consertar o sistema quebrado que elas mesmas criaram, é a vida de pirata para mim.